É incrível, né, como as pessoas desaparecem sem deixar pistas nenhuma e ficam apenas amigos e familiares morrendo de saudade, de preocupação. Bom, essa história, ela acontece dia 21 de junho de 2013, uma sexta-feira. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira bem estranha para Brooklyn e para toda a família dela. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao Sexta Estranha. Primeiro de tudo, eu queria agradecer porque somos 14 mil inscritos. Gente, 14 mil pessoas aqui seguindo o Sexta Estranha, né? Então, muito obrigada se você é um estranho ou uma estranha. Muito obrigada de verdade por estar aqui e por me ajudar a crescer. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, ajuda a divulgar aí o canal pra gente crescer ainda mais, tá bom? Bom, o caso de hoje é um caso de uma garota de 19 anos de idade chamada Brooklyn Fardin. Eu vi esse caso já há algum tempo atrás no Investigação Discovery. É um caso assim que parece tudo tão óbvio, mas não existe provas concretas. Então, mesmo a gente sabendo quem é o culpado, eu entendo porque ninguém foi acusado até então. Então, vamos lá direto para a história. Brooklyn Fardin nasceu dia 26 de agosto de 1994 em uma cidade chamada Boreal, no Kentucky, Estados Unidos. Ela morava com a sua mãe Shelby Walker, seu padrasto Randall Walker e suas duas irmãs, Tasha e Paige. Ela era filha do meio de uma família formada só por mulheres. Por ela ser irmã do meio, diziam que ela era exatamente isso, né? A irmã que unia a família. Enquanto ela crescia, ela foi escoteira e havia sido membro da organização durante a maior parte da sua vida. Ela fez kits de cuidados para pessoas afetadas pelo furacão Katrina, visitou idosos e passou muito tempo ajudando outras pessoas. Ela era uma garota típica do interior mesmo, então ela gostava de correr, de caminhar, de pescar, de andar de quadriciclo. E ela adorava usar rosa, era a cor preferida dela. E ela gostava muito de se arrumar para ficar sempre bonita. Ela tinha um grande sonho de se formar em cosmetologia, só que ela terminou o ensino médio, né, em junho de 2013 e ela quis aproveitar pelo menos um mês do verão, né? Ela quis ficar um mês sem fazer nada. Então ela disse para a mãe que durante esse mês ela ia curtir e ela ia pensar se ela ia direto para a faculdade ou se ela ia arrumar um emprego ali e ao invés de estudar ia começar a trabalhar. Brooklyn era tida como uma adolescente corajosa e cheia de energia. Ela tinha um grande amor pelos animais e pela vida ao ar livre. Tinha aptidão para o atletismo e era descrita como um tipo de pessoa muito legal e bondosa. Ela também gostava muito de panificação, então à noite ela gostava muito de fazer brownie para a família inteira. Quando ela não estava na cozinha, diziam que ela ficava sempre conversando com a mãe dela. Ela namorou um rapaz chamado Jared. Esse namoro durou 3 anos, sendo que eles ficaram 1 ano e meio morando juntos. O relacionamento terminou, mas eles continuavam amigos, eles sempre conversavam através de mensagens de celular, mas era só amizade mesmo. Bom, dia 21 de junho de 2013, Brooklyn e a irmã dela, Paige, fizeram o teste de direção, né, para tirar a carta de motorista. A Brooklyn passou e a Paige não. Então acabou virando uma piada de família mesmo, né? Aquele dia inteiro o pessoal ficou zoando a Paige porque ela não tinha passado. Naquele mesmo dia, a família se reuniu para comemorar o aniversário de 70 anos do avô da Brooklyn. Ele estava já muito adoecido, então foi muito importante que a família se reunisse para aquela festa. Tava a família inteira, inclusive uma prima da Brooklyn. Saindo, né, da festa do avô, elas foram se arrumar porque elas teriam uma festa que seria a comemoração do início do verão. Era uma festa em Red Lake Rock, teria fogueira e muitas pessoas. Era uma festa anual já, então as pessoas iam com seus carros, se estacionavam, colocavam músicas altas, as garotas dançavam, os rapazes ficavam bebendo e eles ficavam interagindo um com o outro.
Elas chegaram por volta das 7, 8 horas da noite. A Paige diz que a Brooklyn conhecia muita gente, né? Ela sempre foi muito simpática, então conhecia muita gente, estava conversando com muitas pessoas. E essa noite a Brooklyn tinha levado uma mala, né, de viagem, porque ela ia dormir na casa de uma amiga dela. Quem estava dirigindo essa noite era a prima da Brooklyn e da Paige. Então, depois de um tempo, a irmã da Brooklyn e a prima resolveram voltar para casa. Acabaram se despedindo, né? E a Brooklyn ficou ali e mais tarde ela ia dormir na casa dessa amiga. Só que essa amiga chegou na Brooklyn e falou que ia dormir na casa de um rapaz. A Brooklyn ficou muito brava, elas discutiram e ela falou assim, tá, então eu não vou pra sua casa, né? O que eu vou fazer na sua casa? Então essa amiga foi embora com o rapaz, a Brooklyn ficou lá sozinha na festa. Sim, ela conhecia muita gente, então ela ficou interagindo, conversando com as pessoas, só que ela não tinha carona pra voltar pra casa. Até que um amigo dela da escola passou mal porque bebeu muito e também não tinha carona pra voltar pra escola e ela acabou encontrando uma carona. Essa carona era um amigo do ex-namorado dela. Ele era já um homem bem mais velho do que toda aquela garotada que estava lá, mas como ele estava passando por um divórcio, ele estava presente, era alguém que ela conhecia um pouco e ele acabou resolvendo levar o rapaz, né, que estava passando mal até a casa dele. E de lá, ele foi até a casa dele mesmo com a Brooklyn e a Brooklyn chamaria alguém para buscar ela. Bom, o local que esse homem morava se chama Dillon Court. É um local bem afastado, numa região bem rural mesmo, e tem somente umas 8 ou 9 casas. Ela é tida como a região que pessoas mais humildes ali moram, mas a Brooklyn conhecia algumas pessoas que moravam lá. Por exemplo, o professor dela, da aula dominical, morava em uma daquelas casas. O estranho, que ela com certeza não ficou nem um pouco confortável, é que chegando à casa, ela viu que não tinha luz e nem água. Ele tinha acabado de se divorciar e a casa estava passando por um processo ali de hipoteca. Então você imagina, né? Você tá lá de madrugada, numa casa de um homem que você só conhece de vista, não tem água, não tem luz. O que ela fez? Ela logo em seguida ligou para a irmã dela, contou toda a história e perguntou se a prima poderia buscar ela. Só que a Paige falou que não, que a prima estava muito bêbada, não tinha condições de dirigir, mas ela poderia sim acordar a mãe e pedir para a mãe ir buscar. Só que a Brooklyn, ela falou que não precisava, porque imagina, né, atrapalhar o sono da mãe dela para isso. A gente sabe, né, que nessas horas o que a gente não quer é incomodar, mas tem horas que sim, a gente precisa incomodar, gente. A gente precisa parar de pensar que a gente vai estar incomodando, precisa, sabe, pedir socorro mesmo. Então, o que ela fez? Ela falou que tudo bem, não tinha problema, que ela ia pedir então pro Jared, pro ex-namorado dela, buscar. Então, ela mandou mensagens pro Jared e eles combinaram que tudo bem, que ele ia buscar, só que ele trabalhava no horário noturno. Então, ele só ia conseguir sair de lá umas 6:30 da manhã ou 7 horas. Ela falou que tudo bem, já era ali umas 4 horas da manhã. Ela mandou mensagens à irmã falando que ela estava bem, que ela estava sóbria, que ela estava lá no sofá fumando cigarro e o homem tinha ido dormir. Só que quando foi umas 4:30, ela começou a mandar algumas mensagens para o celular do namorado, umas mensagens que deixaram muitas pessoas assim que leram com bastante medo. Essas mensagens diziam o seguinte: você pode vir logo? Por favor, venha logo. E estou com medo. Como ele estava trabalhando, ele não viu essas mensagens. Ele também não viu as mensagens quando às 5:30 da manhã ela mandou o seguinte: não se preocupe, eu estou bem. Eu vou a uma festa no condado de Rock Castle. E aí o Jared perguntou com quem ela iria a essa festa e ele não teve resposta. Então ficou por isso mesmo, o assunto morreu. Às 9 horas da manhã, era para ela ter ido a uma convenção de carros com um amigo. E quando ela não chegou até lá, o amigo ficou preocupado, telefonou para ela, ninguém atendeu e entrou em contato com a família dela. E foi daí que descobriram então que ela estava desaparecida. Toda a família ligou para o celular dela, mas ela não atendia. Mas como ela estava em uma casa que não tinha eletricidade, imaginaram que o celular dela só tinha perdido a bateria. Daí telefonaram pro Jared, né, já porque o Jared ia buscar ela, e ele falou que acabou não buscando ela, contou todas as mensagens e a família achou aquilo muito estranho. Quem iria a uma festa às 5:30 da manhã, né? Nada a ver.
Bom, então a Paige conseguiu o número de telefone do rapaz, né, da carona, e acabou ligando para ele, e ele disse o seguinte, que sim, que tinha dado realmente carona para Brooke, que a Brooke estava na casa dele até aquele dia de manhã. Então, ele saiu para cuidar de alguns cavalos, ela estava lá no sofá fumando um cigarro, e quando ele voltou, ela tinha desaparecido. Bom, a família imaginou que ela tinha ido na casa de alguém que ela conhecia que era ali próximo. Só que depois de uns 10 minutos, ele ligou falando, olha, eu lembrei de uma coisa que aconteceu hoje de manhã. E aí ele disse o seguinte, que quando ele saiu para cuidar dos cavalos e ele voltou, ele viu que a casa dele estava pegando fogo. E aí ele chamou os bombeiros. Quando os bombeiros viram, o sofá estava totalmente em chamas e inclusive acabou queimando o chão ali onde estava o sofá. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo, só que não tinha nenhum sinal da garota. Claro que a família achou estranho que ele não falou aquilo logo de cara. E claro que a família achou estranho que quando ele ligou para o corpo de bombeiros, ele disse somente que tinha um fogo ali na casa dele. Ele não lembrou de falar que tinha também uma garota lá dentro. Foi, sim, tudo muito suspeito. Bom, o que ele disse é que como ela estava fumando o cigarro, de repente ela dormiu ali, acabou colocando fogo em tudo, mas onde que ela estava, né? Não tinha nenhum sinal da Brooklyn. 24 horas sem ter notícias dela, a mãe dela acabou fazendo um boletim de ocorrência de desaparecimento. Muitas pessoas se reuniram para procurar a Brooklyn. E a família foi até o condado lá de Delacourt para verificar o que a Brooklyn tinha deixado. E eles viram que ela tinha deixado a mala de viagem, tinha deixado também as botas de cowboy que ela usava. Ela estava descalça. Como que alguém ia para algum lugar ali descalço, né? Era uma região que não era uma região plana, era uma região que não dava para andar assim descalços. E, gente, só tinha sumido a Brooklyn e o celular dela. Para o corpo de bombeiros, aquele incêndio sim foi considerado suspeito. A polícia iniciou os interrogatórios, né, com algumas pessoas, mas não encontrou ninguém suspeito e eles não divulgaram nada. Eles pediram que os moradores ali daquela região verificassem, né, se encontrasse alguma coisa suspeita. Porque é uma região muito difícil, sabe? Tem muitos buracos ali, tem muita mata, tem muito precipício. Então é uma região muito perigosa para quem não conhece. Tinha também um lago ali próximo, então além de pessoas a pé ajudando a procurar, né, a Brooklyn, também tinham pessoas a cavalo, cães farejadores, helicópteros, mas infelizmente nada foi localizado. Bom, as pessoas começaram a comentar, né, sobre o desaparecimento dela, porque desde 2005, mais de 12 garotas loiras do interior já tinham desaparecido, então ela acabou entrando para a lista. O cara que deu a carona para ela trabalha em reconstrução de estradas, ou seja, ele conhece toda aquela região muito bem. Um mês depois do desaparecimento dela, todas as buscas a pé foram canceladas. Esse caso ele ainda está aberto, então a polícia diz que tem algumas pistas, mas não pode divulgar e ainda não pode prender ninguém. Há uma recompensa de $14 mil para quem der alguma notícia de onde ela esteja ou do que aconteceu com ela. A polícia diz que aquele incêndio no sofá é um incêndio bem suspeito, sim, considerado suspeito, porque não é possível iniciar um fogo em uma casa que não tem eletricidade. A família acredita o seguinte, que é o que eu acredito também, que o suspeito, que o culpado é o homem que deu carona para Brooke. Então, eles acreditam que de manhã, quando ele saiu para cuidar dos cavalos, foi nesse momento que ele acabou levando ela, né, e de repente desaparecido com ela, e aí acabou esquecendo o cigarro dela lá e foi isso que ocasionou a queima do sofá, porque quando realmente ele ligou para os bombeiros, ele não falou, olha, minha casa tá pegando fogo e tem uma pessoa aqui dentro dormindo. Não, ele simplesmente citou apenas que a casa estava pegando fogo. Ele sabia então que a Brooklyn não estava mais lá dentro. Durante muitos anos mesmo, o nome desse homem nunca foi divulgado, até que ele foi divulgado em 2020. Em 5 de agosto de 2020, Joshua Hesley, ele foi preso com outros 2 homens por promover pornografia infantil. E aí, quando isso aconteceu, foi que o nome dele, né, foi pra mídia e associaram, né, falou assim, olha, inclusive, ele foi suspeito há um tempo atrás do desaparecimento da Brooklyn, porque ele foi a última pessoa que a viu.
Bom, a família da Brooklyn deixa uma página criada lá no Facebook, né? E eles sempre atualizam quando tem alguma notícia sobre ela. Eu vou deixar o link da página aqui embaixo para vocês. E é isso, gente. É um caso ainda não solucionado. É um caso que, infelizmente, se tinha alguma prova naquele sofá, né? Algum DNA, alguma coisa do tipo, aquilo evaporou, né? Aquilo queimou junto com o sofá. Mas eu acredito, a família acredita e muitas pessoas acreditam que o culpado realmente é o Josh. Algumas pessoas têm dúvida se o namorado dela, se o ex-namorado dela também está relacionado com isso, né? Nunca foi divulgado as mensagens que ele trocou depois com ela ou se ele telefonou para ela, sabe? Perguntando onde ela estava, preocupado. Isso nunca foi divulgado. Muita coisa a polícia não divulga, né? Realmente eles ainda estão investigando e eu espero que esse caso se solucione rapidamente para que a família consiga colocar um ponto final nessa história. Bom, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada mesmo por estar aqui. Me ajude dando casos e dando sugestões, pode ser aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Eu vou adorar ver vocês aqui ou ver vocês lá também, tá bom? Compartilhe também onde vocês conseguirem esse link, esse canal, enfim, onde vocês conseguirem para que mais pessoas cheguem aqui ao canal, tá bom? Então é isso, gente. Um bom fim de semana para vocês. Tchau!